Boa noite, queridos amigos, frequentadores, voluntários da nossa casa, do nosso reencontro, mais um dia de reencontro. Eu convido a todos que possam neste momento deixar a mente tranquila, o coração em paz, acalme os seus sentimentos, se coloque numa sensação de profunda paz. E que possamos, através desta paz, receber dos amigos espirituais muita luz, muito amor, fraternidade em nossos lares, em nossa família, que os espíritos possam estar abençoando a nossa saúde, o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. E que possamos agradecer também neste momento ao nosso querido colaborador, Jair Cousin, palestrante da nossa casa, voluntário do acolhimento e voluntário também colaborador do nosso trabalho de desobsessão. O Jair é o palestrante desta noite e traz para nós o tema Pobreza e Riqueza. Seja bem-vindo, Jair, uma boa palestra e a todos que estão nos ouvindo. Muita paz e muita luz. Boa noite, meu nome é Jair, sou palestrante do Reencontro e estamos aqui nessa noite para falar um pouquinho com vocês. O tema da nossa palestra hoje é pobreza e riqueza, algo que a gente vive o dia todo correndo atrás dos bens materiais por algum motivo que a gente não sabe bem explicar. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre pobreza e riqueza para que a gente possa refletir sobre esses assuntos. O que seria riqueza? Riqueza em termos materiais, a pessoa rica é aquela que tem muitas posses, ela tem bens, tem casa na praia, casa no campo, uma conta bancária recheada, ou seja, ela não tem falta de nada. Enquanto que seria uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre seria aquela que pouco tem ou que nada tem e que vive simplesmente com as suas pequenas posses, sobrevivendo. E o que é engraçado é que quando a gente tem na campanha eleitoral, a gente consegue saber que existem pessoas abaixo da linha da pobreza. São aquelas pessoas que infelizmente vivem da caridade, vivem do bem do próximo, vivem da necessidade que alguém o auxilie. Mas temos um outro tipo de pessoa, aquela pessoa que não importa o quanto tenha, ela está sempre reclamando de tudo. Reclama do governo, reclama da sorte, reclama de Deus, ou seja, ela está sempre insatisfeita. Uma característica muito forte dessa pessoa é o que nós chamamos de inveja. Basicamente, ela sempre está vendo o que o outro tem. Então, não importa o quanto ela tenha, importa que o vizinho tem um carro mais novo, alguém viajou para algum lugar que ela não foi. Então, ela está sempre questionando, ou seja, sempre invejando. Existe um outro tipo de pessoa. São aquelas pessoas que, infelizmente, estão satisfeitas com o que tem porque Deus deu aquilo a ela. Elas são, infelizmente, acomodadas. São aquelas pessoas que não brigam, que não estudam, que não batalham por uma vida melhor. Mas tudo isso daí tem um motivo para que a pessoa possa entender o que ela está passando. Agora, o que seria realmente uma riqueza na nossa forma de ver? Algumas pessoas entendem que a riqueza é aquela pessoa que tem bens materiais, é aquela riqueza material. Outras pessoas entendem que a riqueza, a maior riqueza que ela tem é a saúde. Aquela pessoa que tem boa saúde, que vive muitos anos, então a saúde é um patrimônio muito grande. Outras pessoas entendem que ter bons filhos, ter filhos que foram educados, cada um define a sua riqueza como uma forma que ela pode ver, harmonia no lar, paz de espírito. Então são coisas que a gente acaba vendo que para ela é uma riqueza. Agora, a gente entender um pouquinho bem o que seria riqueza, vou contar a história de um pai muito rico, que queria mostrar para o filho o quanto eles eram ricos.
Ele resolveu encontrar uma família mais no interior e resolveu passar um dia e uma noite com seu filho lá. E passaram o dia, essa noite, e no dia seguinte, voltando para casa, o seu carro potente, novinho, ele perguntou para o filho como é que foi a viagem. Ele falou, foi boa. E achou estranho. Mas você gostou? Foi tudo bem? Tudo bem. O pai ficou assim meio sem graça, ele queria ouvir mais e perguntou para o filho, mas veja, o que você aprendeu nesse dia e nessa noite? Aí o filho encheu o peito e falou com muita alegria, pai, eu descobri o seguinte, nós temos um cachorro gordo, orgulhoso, que faz uma cara feia para aquelas pessoas que nos visitam. Essas crianças têm 4 cachorros. Mal eu cheguei, já estavam brincando comigo, rolando no chão, pulando a cerca, fazendo a maior festa para os amigos dos seus donos. Eu também descobri que nós temos uma piscina muito grande. Essa piscina que está sempre vazia. Então, porque nós escolhemos quem pode entrar nela ou pode brincar em sua volta. Mas esses garotos, eles têm um rio com águas límpidas que fazem 1000 curvas e ainda tem peixes nesse rio. Nós temos uma varanda iluminada com muitos móveis. E esses garotos têm um céu, uma lua e muitas estrelas. E a gente deitando naquele tapete de veludo verde, a gente não consegue contar quantas estrelas existem no céu. Essas estrelas e essa lua que ainda ilumina o caminho que as pessoas passam. E também descobri que a nossa casa vai até um muro cercado, um muro alto, com cercas. E esses garotos, a casa deles vai até uma floresta, onde você entrando, você consegue ver um esquilo, ver pássaros, macaquinho, e você ainda acaba sendo assustado pelos viadinhos que passeiam por lá. E queria te falar mais uma coisa, pai. Eu queria agradecer por você me mostrar o quanto pobre nós somos. Então a gente vai analisando que, de repente, a riqueza para algum não tem valor nenhum. Eu conheci uma pessoa tão pobre, que ela só tinha dinheiro. Então a gente vai pensando que existe hoje segregações de classe social. Agora, uma coisa que todos nós temos, aquilo que Deus nos deu. Nos deu o sol diariamente, o ar que respiramos, as trilhas que podemos fazer respirando ar puro, os rios que correm, uma fauna e uma flora maravilhosa. Quão maravilhosos e ricos nós somos pela bondade do Pai, o Pai que nos deu tudo. Eu fico pensando que a gente tem algumas visões muito tristes e a gente tem algumas histórias que nos contam, a gente fica assim surpresos. Jerônimo Mendonça Ribeiro, um palestrante espírita que morreu em novembro de 1989. Ele passou os últimos 25 anos numa cama. Passou os últimos 19 anos sem enxergar. Ele nunca parou em casa. Ele tinha uma cama própria e era chamado de o gigante deitado. Era um espírita trabalhador em que psicografou livros, não escrevendo que ele não tinha essa possibilidade, que ele era tetraplégico, mas ditando e seus amigos escrevendo. E tem um fato curioso, um senhor que eu conhecia muito bem, tinha um amigo que vivia muito bem, ele tinha a sua fazenda, ele tinha suas posses, né? Sua família bem constituída, mas ele fez um negócio mal feito, em que ele vendeu a fazenda e pegou alguns papéis que realmente não vingaram. Não seria um cheque sem fundo, eu não sei explicar qual era o título, mas isso não era importante. Mas ele se viu desesperado porque ele havia perdido tudo. E ele foi na farmácia comprar remédios para se suicidar. Esse amigo de Jerônimo, que também é amigo desse rapaz, falou, não, o que você vai fazer? Você está indo na farmácia comprar esse remédio? Falou, não, eu vou tirar minha vida. Mas por que você vai tirar a sua vida? Porque eu perdi tudo. Ele
falou, não, não perdeu, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Ele falou, não, tudo bem, vamos combinar uma coisa, você vai até Ituiutaba, procurar o Jerônimo, eu te dou o dinheiro para você pegar o ônibus, você vai lá conversar com ele. Depois, se você quiser se suicidar, eu não posso fazer nada, mas conversa com ele. Esse senhor foi até a cidade de Ituiutaba conversar com Jerônimo Mendonça. Chegando lá, encontrou a casa dessa pessoa muito alegre, as pessoas conversando, falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou no lugar certo? Mas já estou aqui, vamos conversar. Daí ele entrou, Jerônimo deitado na cama, pediu que as pessoas se retirassem para conversar com aquele senhor. Ele contou toda a sua história, que ele tinha uma posição social boa, tinha um patrimônio bom, a família equilibrada e que havia perdido tudo, e que não tinha mais sentido na vida, ele continuava vivo. Jerônimo fez uma proposta para ele, vamos fazer o seguinte, eu acho que eu consigo, se você der um olho que você tem, em troca de tudo aquilo que você perdeu, você dá o olho e recupera tudo. Não, você está de brincadeira, eu vou dar o meu olho. Realmente o olho é uma coisa muito dura para você dar. Vamos fazer uma outra troca. Você dá um braço. Você tem dois, dá um braço. Não, você está de brincadeira, dá um braço pelo dinheiro? Realmente você tem razão. Um olho por toda a fortuna, um braço por toda a fortuna. Você tem 2 olhos e 2 braços. Quão milionário você é. Então, às vezes a gente acha que, veja, eu tenho tudo, mas eu não reconheço nada. Algumas pessoas falam, mas aí você fala porque você tem 2 braços, 2 pernas. Mas Jerônimo era uma pessoa que ficava deitada. E ele ria da fase que ele tinha. Ele mesmo fazia as piadas daquilo que ele tinha. Ele foi assistir um show no Canecão do Roberto Carlos. E depois do evento ele foi até o camarote do Roberto Carlos. E daí conversou com o Roberto Carlos, seu show foi maravilhoso, você foi muito aplaudido. Mas quem vai sair carregado nos ombros serei eu. Porque ele só andava na cama. Então é uma pessoa que vivia feliz, e recomendando que todos trabalhassem. Não vou falar muito dele, que não é o nosso tema, a gente vai um dia falar só dele, que é uma história maravilhosa e um exemplo de vida maravilhoso. Mas vamos falar da nossa reencarnação. Nós estamos reencarnando novamente por algum motivo que Deus permitiu que a gente reencarne. E nós, nas sucessivas encarnações, nós vamos ter que passar pela prova do poder, da riqueza e da pobreza, para que o nosso espírito possa crescer e evoluir. Então, às vezes você fala, puxa vida, mas eu tenho que passar por isso? Eu afirmo, embora a gente não reconheça muito, nós passamos normalmente por aquilo que nós pedimos. Quando nós vamos reencarnar, a gente acaba vendo. Nós escolhemos as nossas provas, nós pedimos aquilo que nós desejamos passar. Então, as pessoas falam assim, mas imagina que eu pedi. Eu afirmo, não, realmente você não pediu, porque nós pedimos coisas muito maiores do que aquilo que a gente devia suportar. A espiritualidade nos fala assim, olha, vamos fazer uma coisa, Jair, só 20% do que você quer. Só 20%, porque às vezes você vai pedir alguma coisa lá e a espiritualidade sabe que você não tem condição, então eles mandam você diminuir, e eles diminuem. E quando nós chegamos aqui, passando por 10% daquilo que nós queríamos passar, nós falamos, imagina que eu pedi isso, imagina, mas nunca que eu iria pedir uma coisa dessa. Mas nós temos a necessidade de passar e evoluir espiritualmente. Sendo que a riqueza que nós queremos e corremos atrás dela todos os dias, ela acaba sendo um pouquinho mais difícil para nós nos ligarmos a Deus. A riqueza acaba sendo uma coisa, um véu que vem, que nos liga muito ao orgulho, à vaidade, à sexualidade. Não que seja uma coisa impossível de você conseguir superar e crescer, mas é uma coisa difícil porque você acaba vivendo muito mais a parte material do que a parte espiritual. E a pobreza a gente acaba vendo que a gente tem uma vida mais simples
E a gente acaba nos ligando mais a Deus, pedindo aquilo que nós necessitamos. E com a certeza que eu tenho, Deus não dá mais nada daquilo que nós conseguimos passar. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, não para sofrermos, mas para sermos felizes e evoluirmos, porque esse é o objetivo da nossa reencarnação. Então a gente fala, puxa vida, mas como é que eu vou superar minha fase? Nós reencarnamos com o anjo de guarda maravilhoso. Nós conhecemos o anjo da guarda do Divaldo, do Chico nós conhecemos. E o nosso anjo de guarda quem é? O nome não importa. Importa que aquele espírito companheiro que está nos acompanhando, nos auxiliando, para que a gente possa crescer com as dificuldades. Nós, no nosso dia a dia, nós sempre achamos mais dificuldades do que nós temos, talvez pela pouca fé que nós temos, a fé que vai somente nos transformar e fazer o nosso crescimento. E nós, quando vemos na nossa reencarnação, nós esquecemos do que nós tivemos no passado. Quem sabe no passado nós já tivemos a riqueza, o poder, e nós não fizemos o bom uso disso. E agora, talvez nós passando a fase da pobreza, a gente vai falar, puxa vida, mas que dificuldade passar pela fase da pobreza. Mas quem sabe amanhã você vai passar pela fase da riqueza, sabendo aquilo que passa um necessitado, e que você vem para fazer a sua caridade, fazer a sua melhoria espiritual. Algumas pessoas falam, mas por que existe uma justiça de Deus? Algumas pessoas tão abastadas e outras tão sem condições. As pessoas falam, mas a pessoa nasceu na favela. A favela não é uma obra de Deus, a favela é uma obra do homem. A pessoa que nasce na favela não é karma, porque se fosse karma, talvez todos nós tivéssemos que nascer na favela. Richard Simonetti, em suas palestras, nos conta a história de uma senhora. Ela fazia pamonhas. Pamonhas, ela saía toda manhã gritando pamonhas, pamonhas fresquinhas. Pamonhas fresquinhas. E ela tinha uma boa freguesia. Ela conseguia vender suas pamonhas. E mais tarde se descobriu que essa senhora, ela ficou viúva com 4 filhos. E ela não tinha o que fazer. E ela se ligou a Deus, pediu a Deus que a iluminasse, que lhe desse um caminho. E ela foi intuída a fazer pamonhas. Ela fazia pamonhas deliciosas e ela acabou com essas suas pamonhas criando 4 filhos, 2 se formaram na faculdade. Ela, com seu sacrifício, comprou uma casinha na periferia, um terreno, fez a sua casinha e conseguiu tocar a sua vida. Nós muitas vezes queremos que as coisas sejam dadas de mão beijada. Nós temos a oportunidade de fazer o nosso crescimento, da nossa melhoria. As coisas que nós achamos difíceis são aquelas coisas que nos dão força para o nosso crescimento. Hoje nós descobrimos que talvez o dinheiro seja tão pouco importante. No mundo atual, no século XXI, no ano de 2020, nós vamos chegar em 2021 já, nós percebemos que pessoas milionárias estão sendo atingidas por um vírus invisível, que ninguém vê. Hoje o dinheiro não é tão importante. Talvez o importante mais seja o nosso bem viver, o nosso viver pensando não só nas coisas materiais. Todos nós, obrigados ou não, pagamos o nosso INSS, nosso cartãozinho da Previdência. Quem não é registrado paga até o carnê, porque nós pensamos na nossa aposentadoria material. Quando nós tivermos uma idade X, queremos ter um auxílio, um benefício do governo para que a gente possa descansar. Mas poucas pessoas pensam na aposentadoria espiritual. Aquela que um dia todos chegaremos. E o que nós estamos depositando, sem preocupado com isso, mas você tem que ter um depósito automático, para quando chegarmos à espiritualidade, termos a nossa poupança feita. Nós somos muito imediatistas, nós pensamos no hoje, no agora. Não pensamos na nossa vida eterna, não pensamos no tempo que a gente vai ainda viver. Nós hoje, no nosso dia a dia, nós ficamos preocupados com o nosso imediatismo
Eu tenho dois amigos. Um amigo, ele adora passar as férias nos lugares quentes, no Nordeste brasileiro, nas praias. E outro amigo gosta mais do Sul, Polo Norte, gosta do gelo e ficar lá com o urso polar. Então, o que eles fazem os dois? Quando começa o ano, eles se programam para viajar. Aquele que vai para o Nordeste, ele pega o seu maiô, sua bermuda, sua camiseta. Ele vai se preparando para ter aquilo que ele vai necessitar para passar suas férias no Nordeste. Enquanto aquele que está indo para o Sul, para o Polo Sul, lá para as geleiras, ele quer realmente roupas mais quentes, para que ele possa superar ao frio e para aproveitar as suas férias. Então, o que eu penso? Quando nós encarnamos, nós temos que começar a preparar a nossa malinha para a nossa viagem. Se nós olharmos em casa, nós devemos ter ou no guarda-roupa, ou embaixo da cama uma mala. Se vocês não estiverem achando a mala, eu tenho um lugar mais fácil para achar. A nossa mala de viagem é o nosso coração. Nessa mala, nós temos que fazer uma revisão diária. O que nós estamos colocando na nossa mala? Se nós formos para o Nordeste, deve pôr um maiô, uma regata. Mas se nós formos para a espiritualidade, o que nós temos que colocar na nossa mala? O que nós já colocamos nessa mala? Será que nós colocamos muita inveja, muitos ciúmes, muito egoísmo? Ou nós já colocamos muito amor, muita caridade? Lembro que a nossa mala é muito pequena e temos que fazer uma revisão o que tem nessa mala hoje. De repente nessa mala tem coisas que nós não vamos usar na espiritualidade. Será que na hora de nós revemos a nossa mala, revemos as nossas atitudes? Temos que realmente nos preparar, que se Deus quiser, pelo que eu não consigo ver vocês, porque pela televisão é difícil, mas as pessoas estão me vendo aqui, eu posso afirmar que vão viver no mínimo mais uns 80, 85 anos, não mais do que isso. Mas nós não sabemos se nós seremos chamados para a espiritualidade amanhã. Então acho que a partir de hoje a gente tem que começar a olhar como é que está a nossa malinha. O que nós temos nessa mala? Aquilo que realmente vai ser útil na espiritualidade. Porque lá, quando nós chegarmos lá, se poucos tivermos, teremos poucas coisas a requisitar. Mas se nós fizermos a nossa lição de casa, teremos realmente uma boa acolhida. Nós tivemos uma encarnação que realmente não foi fácil nós conseguirmos chegar até essa vida. E nós não podemos passar nessa vida desperdiçando. Essa vida foi muito difícil ser conseguida. Não é que nem a gente vai dar sinal e que o metrô da espiritualidade vai passar no horário certo para nos trazer. Você precisa de bônus, horas, trabalho. Então, por que perder essa nossa chance nos preocupando com as riquezas materiais? Temos que preocupar com as nossas riquezas espirituais. Não que a riqueza material não seja importante. Ela é importante para que a gente não se torne um peso para a sociedade. Mas não tem que ser o principal. O principal é o nosso ser, não o nosso ter. Acredito que a gente possa fazer uma reflexão e estar sempre atento com o olhar e vigiar, porque nós somos sempre atraídos pelas coisas mais fáceis, pelas coisas mais gostosas. A gente pensa que a gente deveria ter uma casinha branca no morro e que lá a gente descansasse. Descansar, nós vamos talvez ter muito tempo para descansar. Se bem que diz na espiritualidade que nós descansamos aqui na Terra. Mas nós temos que saber que nós temos que nos preparar o nosso caminho para chegar na espiritualidade. Que seja um caminho com paz, com alegria, com muito amor. E que a gente possa lá chegar com alegria, não tendo com que nos preocupar com quem iremos encontrar. Porque nossa lição de casa foi feita aqui na Terra. Lá não terá como nos esconder, não terá como a gente enganar os outros. A gente acaba chegando lá e tudo está descortinado. Então, eu digo a todos nós, temos que todos os nossos dias fazer a nossa oração diária para que a gente possa estar ligado ao Pai. Não estar ligado às coisas materiais. Nós temos que estar ligado aos assuntos materiais, mas não ligado e preso. Não ficarmos presos às coisas, porque amanhã, quando desencarnarmos, nós vamos ter a ideia de que tudo que nós temos hoje
é empréstimo de Deus. Nós não levaremos nada que nós temos hoje. Algumas pessoas, quando desencarnam, eles não estão mais vivos, mas eles continuam tomando conta da sua casa, tomando conta do seu carro, da sua BMW, e que eu sempre falo, qual o tempo que eu tenho? Eu tenho que tomar cuidado para não estourar o tempo. Mais 2 minutinhos? Ok, vamos ficar com 2 minutinhos, porque nós temos que também estar sempre atento à disciplina de horário na nossa vida, em tudo que fazemos. Mas voltando àquela pessoa apegada a tudo, à sua casa, ao seu carro, quando ele desencarna, ele fica tomando conta da BMW que ele importou, no tempo que não tinha BMW no Brasil, e ele fica lá, e para surpresa dele, quem que vai andar na BMW? Normalmente é o genro. E quem que ele vai levar para passear? A sua sogra. Então, aquilo que nós temos hoje, temos que saber que nós somos meros administradores. Não somos donos. Nós somos responsáveis pelo bom uso. Então, aquilo que nós temos que saber que é para o nosso bom uso e não para retermos isso, sermos nossos e não mais ligarmos para nada. Nós, talvez hoje, não estamos passando pela prova da riqueza que todos nós estamos tristes, talvez é a nossa prova da pobreza, que é o maior número de pessoas. E sabemos que a riqueza, ela não fica na mão de uma pessoa eternamente. Deus faz com que ela mude de mão em mão, de país em país, de continente em continente. Então ela está sempre mudando. Então vamos fazer a nossa preocupação maior no nosso patrimônio espiritual, que é a nossa força. Então, felizes que estamos pela oportunidade que tivemos de estarmos falando com todos aqueles que estiverem presentes aqui hoje e que tiverem um tempo de ouvir-nos, para que possamos fazer uma reflexão e estarmos sempre ligados ao Mestre Jesus, para que possamos nos melhorar no nosso dia a dia, que as nossas dificuldades possamos ter ele do nosso lado, nos auxiliando. Nesse momento de paz, de alegria e amor, abrimos os nossos corações e vibramos intensa e amorosamente por todos os planetas, em especial pelo planeta Terra que nos acolhe, nos dá a oportunidade de reencarnação e evolução espiritual. Vibramos por todos os países, em especial pelo nosso querido Brasil, pelos seus governantes, pelos seus dirigentes, e vibramos intensa e amorosamente por todos aqueles que estão num leito de dor, não importando qual a doença, mas que eles possam receber a bênção do médico dos médicos de Jesus, que possa aliviar as suas dores. Vibramos intensa e amorosamente pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de jornada, que estão nessa vida, junto conosco para o nosso crescimento. E pedimos licença também para vibrar pelos aqueles nossos irmãos que chamamos de nossos inimigos, que estão nessa lida para a nossa reconciliação e evolução espiritual. Pedindo licença, vamos vibrar por nós mesmos. Encerramos o coração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.